Olá, meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor e hoje viemos questionar a tristeza desse tempo que vivemos. Será que a humanidade está na fase mais triste da sua história? E por que esta pergunta, né? Se estamos vivendo tempos onde a tristeza é sempre discutida, em que a depressão passou a ser chamada como uma doença protagonista do nosso século, e então a gente percebe um passado que talvez tenha sido melhor. Será que o mundo está acabando? Essa sociedade está se destruindo? Vale o nosso questionamento e entender sobre tudo isso. É essa viagem que nós vamos fazer sobre a tristeza que nos cabe e que nos acompanha. Antes só quero te pedir para curtir o vídeo e se inscrever no canal para esse conteúdo chegar em mais pessoas. Para começarmos, nós precisamos entender a tristeza desse tempo. Porque se visitarmos o passado, se pudéssemos ir para o futuro, entenderíamos que cada época possui um entristecimento mais protagonista exclusivo da sua época. Porque cada época constitui um desenvolvimento humano e social que carrega estímulos diferentes, gatilhos diferentes que desenvolvem um entristecer em um sentido ou em outro. E qual é a tristeza desse tempo? Acho que para a gente questionar isso e se perguntar, nós precisamos entender primeiro a civilidade que alcançamos. Antigamente, uma barbárie, não tinha leis, tudo era olho por olho, dente por dente, e ali não tinha tristeza? Óbvio que sim, muitas desgraças, muitas injustiças, muito sangue. E aquela era uma tristeza característica daquele tempo, que poderia atordoar as famílias, os poderes, as sociedades. Nós não temos mais essa tristeza, não do jeito que era, apesar da muita violência que temos, mas porque constituímos um pacto de civilidade que, apesar de muitas vezes ser ferido com as violências que vivemos e vemos, nós entendemos que o pacto de civilidade trouxe uma organização em alguns setores que fez com que este meio de maior descontrole fosse arrumado. E aí, que tristeza então nos sobra? Para onde foi essa energia, já que continuamos tristes? Será que deveríamos estar felizes, já que resolvemos essas tristezas, esses dramas, essas barbáries antigas mais protagonistas? Aí temos que pensar no segundo ponto. As facilidades que a tecnologia trouxe, o desenvolvimento do humano, trouxe para a nossa época, e aí sim entender com mais precisão qual é a tristeza desse nosso atual tempo. Quando questionamos as facilidades que conquistamos, nós entendemos que nós fomos menos provocados em tempos recentes a nos desenvolvermos. Isso porque nos desenvolvermos, claro, intelectualmente, mas emocionalmente estamos menos desafiados. Somos menos desafiados pelos problemas dessa época. Porque temos sim tantas facilidades, tecnologia, fugas sociais, fugas emocionais, que nós conseguimos distrair nossas tristezas e sempre dar estímulos de bem-estar. Com tudo isso, nós vamos tornando um caminho, construindo um percurso onde o acesso a lugares dentro de mim, onde eu precisaria desenvolver força, resistência, resiliência, eu não acesso. Eu não descubro, talvez, que tem essas capacidades, eu não descubro, talvez, a profundidade ou a intensidade dessas capacidades, porque hoje as fugas tão fáceis de serem encontradas estão aqui, plenas, próximas, né? O fator de sobrevivência foi diminuído, de certa forma, para o ser humano, e aí, então, atinge menos a primitividade da sobrevivência, logo, eu sou menos exigido de mim mesmo para sobreviver, para constituir uma vida, para caminhar, para ser feliz. Bom, se o homem sobreviveu e constituía seu caminho com imensas dificuldades ao ponto de poder morrer a cada minuto, poder correr risco em todo instante, se hoje não temos mais esses perigos, bom, também deixamos de desenvolver partes internas que poderiam ser importantes para que a gente fosse mais resistente às adversidades. E aí, para completar, chegamos em o não desenvolvimento de si. Claro, nós vamos nos adaptando e desenvolvendo formas outras de nos desenvolvermos, de encontrarmos a capacidade de sermos resilientes, de enfrentarmos um entristecimento, de enfrentarmos uma ansiedade. Mas, se então tudo está fácil e facilmente fugitivo, nós não desenvolvemos esses recursos que temos guardados dentro de nós. E aí começamos a esclarecer que tristeza que temos hoje. Uma sociedade fugitiva, uma sociedade que não promete o encontro com o seu próprio desprazer, com a sua sombra, com suas angústias. Pelo contrário,
O desencontro é o caminho. Eu desvio da minha dor. Eu desvio do que me faz chorar, do que me faz angustiar, do que me faz ansiar. Ah, Vitor, mas existe a terapia. Pois é, e poucas pessoas fazem, né? Porque ali nós vamos de frente ao encontro do que é sombrio para nós. E ali sim podemos nos desenvolver de certa forma. Mas não, vamos para outras coisas, as festas, as bebidas, as drogas, fugas quaisquer, distrações, que também fazem parte de um bem-estar de vida, mas não o tempo todo, não para tudo, não a vida inteira. Então, estamos entendendo que ficamos pouco desenvolvidos internamente do que nos sensibiliza. Então, estamos menos prontos para adversidades. Então, quanto mais ruído, mais tensão, menos conseguimos lidar com isso. Vamos para o próximo ponto. Aqui, uma provocação. O que os estoicos achariam disso? Você já ouviu falar dos estoicos, do estoicismo? Pois é, essa é uma linha de pensamento da filosofia que surgiu na Grécia. Então tem uma corrente de pensadores que desenvolveu o estoicismo e basicamente o seu pensar, sua reflexão falava sobre a capacidade humana de superar adversidades, de ser resiliente, de apanhar, de se ferrar, de perder o que tem, de desistir jamais porque eu me torno resiliente, eu tenho a capacidade de ressurgir. Quando dizem assim, o sujeito teve um comportamento estoico. Ora, ele caiu, ele sofreu, ele teve muitos problemas ali na sua vida, mas voltou, conseguiu se refazer, se recuperar. Então, o que os estoicos diriam? Que falta força, falta estrutura, falta capacidade de superar, ou melhor, de sentir, de penetrar dentro do que é adverso, dentro do que dói. Então estamos muito sensíveis. Qualquer coisa nos machuca muito, qualquer coisa nos derruba, qualquer coisa nos deixa extremamente mais sensibilizado à dor. E olha, a gente pode então fazer uma linha de graduação disso, à medida de que entendemos então que quanto mais uma geração cresce dentro de facilidades mundanas, tecnológicas, sociais, talvez mais sensível à dor ela esteja, porque então esta não precisou desenvolver internamente as suas mais amplas e profundas capacidades de lidar com o adverso. Os estoicos têm muito a nos ensinar, mesmo sendo pensadores de tanto tempo. São esses que mais puderam falar sobre a vida e o que pode nos ajudar. Seguimos a nossa reflexão. A tristeza traz uma sensação de falta, de que alguma coisa não está no seu lugar, de que alguma peça está faltando. E aí, quero pensar com vocês sobre o afastamento do que preenche. E aí, tudo se conecta. Se nós estamos falando, até agora, de um ser humano que não vai visitando as suas profundidades, não conhece o fundo do seu poço, não conhece aquilo que lhe assusta e, logicamente, em consequência, não conheceu as suas maiores forças, ele também desconhece aquilo que lhe preenche com mais profundidade. Ele desconhece aquilo que faz mais sentido para a sua vida, porque ele vai tendo menos contato íntimo consigo mesmo. Esse distanciamento do contato íntimo com o seu próprio âmago, com o seu próprio interior, faz com que você desconheça o que de fato poderia preencher com sentido. O que poderia dar sentido à sua existência, ao seu ir em frente, ao que lhe faz doer e fala assim, não, isso aqui faz sentido, isso me torna mais forte, isso aqui me faz sentido, isso aqui me faz resistente, dói, sim, me machuca, mas estes materiais, essas ideias, esses pensamentos me estruturam. Então, se então estamos falando de uma pessoa, de uma geração de seres humanos que não estão conseguindo dar acesso a si mesmas para o que lhes pertence, o que tem por dentro, elas também não conseguem compreender o que faria sentido entrar, penetrar, construir internamente. E aí fica perdido mesmo numa sociedade onde os estímulos estão aí, as propagandas, os produtos, as distrações. Nós vamos quicando, batendo, né? Esbarrando em tudo isso, encontrando um pouco de prazer ali, um pouco de prazer aqui, mas será que conseguindo que esse preenchimento aconteça? Um pouquinho, isso entra também, mas será que lá dentro, dando sentido à vida, são estímulos muito passageiros, muito cheios de impulso, muito cheios de uma pulsão de prazer imediato, que não constrói o sentido interno. Então, o afastamento do que preenche é o afastamento da sua própria intimidade, onde então a gente precisa descobrir que saída temos. A saída
só pode ser a nossa força subjetiva. Então é isso. Toda essa linha de pensamento é para falar de uma força subjetiva, uma força interna, então psíquica, que poderia dar a força de sustentação, de estrutura, para que nós conseguimos lidar com as adversidades com menos entristecer, talvez com menos patologias, com menos depressão. Claro, entristecer faz parte, é necessário, é do corpo, é do desenvolvimento humano. Mas será que tanto? Será que essa impressão do entristecer atual como protagonista dessa sociedade, a depressão como a doença do século, é realmente algo a ser normalizado? Não. A falta, da estrutura interna, da força subjetiva. Bom, então se eu já disse aqui que a falta desta força pode ser gerada através do afastamento de si mesmo, então, logicamente, a aproximação de si mesmo é onde essa força se faz presente, aonde ela gera, onde ela é criada. Mas espera aí, Vitor, como assim vou me aproximar de mim mesmo? Como que é esse raciocínio? Bom, entender o que se passa por dentro. E só se entende o que se passa por dentro, e o que se tem por dentro, vivendo com profundidade o que se encontra. Então as suas dores talvez tenham que ser sentidas realmente, as suas perdas têm que ser sentidas, os seus prazeres delirados, gostosos, abraçados, curtidos até o máximo, suas saudades, os seus medos, os seus receios, as suas dúvidas pensadas, elaboradas, questionadas de novo. Dúvida que gera outra dúvida, que gera outra, que gera resposta, que depois desfaz e faz de novo. Essa pesquisa interna de tudo que abrange a sua vida com maior profundidade é o único modo de você conhecer o seu interior a ponto de poder então lhe oferecer, de se colocar em caminho, em destino do que lhe faz força subjetiva, do que lhe faz força interna, do que lhe faz preenchimento e, logicamente, estrutura para suportar o que entristece com uma força que entristeça menos ou talvez de forma menos paralisante. É isso, não é difícil, é corajoso, intenso, é mergulho. Vitor, mas aí eu vou sentir, vou chorar o tempo todo. Não, não é isso. Eu disse também sobre celebrarmos a felicidade, sobre também sentir o feliz com profundidade. É um equilíbrio o tempo todo. E claro que tudo tem limite, a vida precisa andar. Esta sociedade tem organização, você trabalha, você estuda, você paga suas contas. Não dá para chorar 24 horas por dia, não dá para ser feliz o tempo todo. Precisamos nos orquestrar. Então, naturalmente, estas orquestrações do nosso social, em família, entre amigos, em colegas de trabalho, faz com que nós possamos ir dando conta da capacidade de ir profundamente com um certo limite que lhe dá a possibilidade de seguir a vida. E aí sim, a força subjetiva é criada porque descobrimos com mais precisão o que por dentro me preenche, me alimenta. E aí, por obviedade, me coloco em destino a isso. Que delícia essa reflexão, que bom pensar com vocês sobre tudo isso. Olha, eu só posso agradecer por ter confiado nessa reflexão, pelas minhas palavras e pela sua companhia, porque o sentido se faz para mim aqui a partir do momento que nós possamos conversar juntos. Então, muitíssimo obrigado, espero que tenha feito sentido. Qualquer comentário, reflexão a mais, deixa aqui nos comentários, será um prazer. Convido você mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e, como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um beijão.